Tá com dúvida sobre a utilização de pó de rocha? Não sabe se vai funcionar adequadamente para o teu caso? Hoje a gente vai falar tudo sobre pó de rocha. Olá meu povo, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Hoje a gente vai falar sobre pó de rocha. Tudo o que você precisa saber sobre pó de rocha, quando utilizar, quando não utilizar, do que é feito o pó de rocha. Tá ok? Se você precisar de uma consultoria personalizada do canal Agro Brasil, que a gente pegue a tua análise de solo e monte um plano de adubação passo a passo, especificamente para a cultura que você estiver plantando, para você não perder dinheiro, não desperdiçar, não colocar nem a mais nem a menos, para conseguir a melhor produção agrícola, tem um link aqui abaixo do nosso WhatsApp, é só você nos chamar e aí explicar a sua situação, ok? E também se inscreva no canal e também já deixa o like para a gente continuar produzindo cada vez mais conteúdo agro aqui para o YouTube, totalmente de graça. Vamos lá falar então sobre o pó de rocha. O que é o pó de rocha? Tem muitas pessoas que vêm aqui no canal Agro Brasil perguntar: Jonathan, o que é pó de rocha? Será que eu utilizo? Será que eu não utilizo? Em quais situações eu utilizo? Então a gente vai fazer um apanhado geral sobre esse produto que principalmente nos últimos tempos tem se aumentado bastante a comercialização dele por causa da alta do preço dos insumos, né? A ureia subiu muito, o cloreto subiu muito, o super triplo, super simples também. Então a gente vem vendo também esses novos produtos aí no mercado. Então o pó de rocha nada mais é do que o produto obtido a partir da moagem de uma rocha. O super triplo, por exemplo, o super simples, também são obtidos a partir de moagem de rochas. Porém, eles sofrem ataques ácidos, ou com ácido fosfórico, ou com ácido sulfúrico também, o que deixa eles um produto, digamos assim, com uma maior eficiência agronômica, com uma maior solubilidade no solo. O pó de rocha não se tem nada disso, ele é apenas uma rocha que tem determinado nutriente lá, que as plantas necessitam, e eles moem essa rocha e então comercializam também. Por isso também eu já deixo um alerta para todos que nós temos diversos tipos de pó de rocha. Eles não são todos iguais, por isso nós devemos analisar caso a caso. Assim, os calcários, o fosfato natural, que a gente pode comprar em cooperativa e tudo mais, o cloreto, silicato de potássio aqui, poderiam também ser chamados de pó de rocha, porque a produção deles é obtida a partir da moagem de uma rocha. Então existem vários nomes também aí no mercado. Adubo pó de rocha você pode encontrar como rochagem, remineralizadores de solo, os agrominerais, petrofertilizantes, o FAN, que é fontes alternativas de nutrientes. Então, dentro dos produtos, vai ter vários nomes. Algumas empresas também podem dar nomes comerciais. Então, eu vou pegar um pó de rocha e eu vou dar o nome de Super K, Super Gold. Então, as empresas elas inventam esses nomes comerciais. O interessante é a gente saber efetivamente o que nós estamos comprando. Existem vantagens e desvantagens também do pó de rocha, que é apenas a moagem das rochas minerais, que a gente destacou aqui. Então, algumas vantagens: é fonte de nutrientes, tá? Nitrogênio em quantidades bem baixas, é verdade, fósforo, o potássio principalmente. Então, sempre que a gente pega uma análise de pó de rocha, a primeira coisa que a gente bate o olho é quanto que tem de alumínio, quanto que tem de fósforo, quanto é que tem de potássio. Também dá uma olhada se não tem quantidades muito elevadas de ferro, que pode prejudicar ali também o meu solo, de manganês, porque o manganês também pode ser tóxico em altas quantidades. Depois a gente tem uma análise aqui que um produtor rural da nossa consultoria nos enviou e a gente vai estar discutindo ela. Mas algumas vantagens em si do pó de rocha é a fonte de nutriente, o efeito residual. O que é o efeito residual? Como esses produtos têm baixa solubilidade, quer dizer o quê? Eles demoram mais para liberar esses nutrientes no meu solo. Vamos supor lá que eu tenha um pó de rocha com 8, 10% de potássio. Mas a solubilidade dele é muito baixa. Quer dizer o quê?
que uma parte desse potássio vai ser liberado no primeiro cultivo, às vezes 1%, 2%, 3%, e o restante vai ser liberado em sequência, nos próximos anos. Jonathan, mas isso é ruim. Dependendo da cultura, pode ser bom. Vamos supor, se você estiver plantando soja, milho, feijão, trigo, é ruim, porque nós temos um produto de baixa solubilidade, nós teríamos que aplicar muito mais desse produto para conseguir suprir a necessidade da cultura. Mas vamos imaginar citros, videira, manga, culturas perenes de uma maneira geral, até mesmo pastagens perenes, você coloca um produto lá no teu solo e ele vai liberando ao longo do tempo, enriquecendo o teu solo ao longo do tempo com aquele nutriente, também pode ser benéfico. Alguns desses produtos também têm silício, o silício auxilia algumas culturas na proteção contra pragas e contra doenças, geralmente ele tem um baixo custo, não chega nem perto a um adubo de alta solubilidade, então ele pode ser interessante principalmente para áreas próximas. A gente colocou aqui porque a gente tem que incluir nisso o custo com o frete. Algumas desvantagens é baixa solubilidade, baixa concentração, como eu falei, pode ser um impeditivo dependendo da cultura que você estiver trabalhando. Alguns deles, alguns tipos de pó de rocha, tem muito alumínio e alumínio no solo é muito prejudicial para as culturas devido ali à dificuldade de desenvolvimento das raízes, O alumínio ele é um elemento tóxico, inclusive nós temos que evitar o máximo possível o alumínio para que as culturas se desenvolvam bem. Ele tem muito silício e pouco NPK, a maior parte dos pó de rocha que a gente já recebeu aqui na consultoria, para fazer uma análise, visualizar uma possível utilização, ele tem essa configuração. Muito silício, que não é um elemento essencial, como nitrogênio, fósforo, potássio. O silício é um elemento benéfico. E uma outra coisa que a gente tem que deixar claro aqui, quanto ao silício, que ele é benéfico, ele sim tem resultado comprovado na diminuição do aparecimento de pragas e doenças, porém varia o seu resultado de acordo com a cultura agrícola. Está bem estabelecido que o silício, por exemplo, tem efeitos positivos na cana-de-açúcar, mas na soja, no milho, no feijão, ainda está em discussão esse tema, se realmente o silício tem esse efeito benéfico contra pragas e doenças. Então não é algo assim totalmente esclarecido a utilização do silício, ainda requer mais pesquisas para a gente verificar se realmente em todos os casos ele vai ser benéfico nesse sentido. Nós precisamos aplicar altíssimas doses, um produto ali com alta solubilidade e boa concentração, como um super triplo, você coloca 300, 350 quilos por hectare, você já tem uma boa concentração de fósforo disponibilizado para as plantas. Agora, um pó de rocha que tem 0,5% de fósforo, 1,5% de fósforo, você vai ter que aplicar uma quantidade muito elevada dele. Quando nós vamos fazer as contas de quanto que estamos pagando por quilo de nutriente, a gente verifica que não vale a pena, tá ok? Tem elementos tóxicos, como a gente colocou o alumínio, mas também o manganês, prestem atenção nisso, que poucas pessoas falam. O manganês em altas concentrações também pode ser tóxico e o resultado ele é muito variável. Maior em solo arenoso, aqui irrigado e quente também, que seja bem corrigido. Então, dependendo do tipo de solo que eu esteja trabalhando e da cultura, vai ser variável se ele vai responder ou não. Como que a gente deve usar o pó de rocha? Então a gente colocou aqui algumas dicas da utilização do pó de rocha. Se eu for fazer a aplicação, pelo menos no mínimo 40 dias antes do plantio. Depende, é claro, do tipo do material, tá? Fontes pouco solúveis ou quase insolúveis, eu tenho que dar um tempo maior ali, porque vamos supor que eu tenho uma fonte insolúvel, pouquíssimo solúvel, que eu tenha 8% de potássio, mais 2% de solubilidade nesse meu solo. Então eu tenho que dar esse espaçamento de 40, 50, 60 dias de aplicação dele, antes de eu plantar a minha cultura em questão, para que quando a cultura esteja implantada, esteja absorvendo nutrientes, esse nutriente do produto esteja disponível ali para as plantas. O solo deve ser corrigido, isso é importante.
né? Quando eu vou fazer a aplicação de qualquer tipo de fertilizante, de adubo, eu tenho que verificar se ele está corrigido, se está com um pH ok, devo verificar a granulometria do material. Jonathan, o que é isso? Quanto mais fino for o material, o pó de rocha, a tendência é que ele tenha também uma maior solubilidade. Se você pega um pó de rocha e você veja que tem uma granulometria ruim, ele seja muito grosso, vamos supor, as partículas lá tem 2, 3 milímetros, 4 milímetros, então isso não é interessante. Isso quer dizer que ele vai demorar mais para reagir no solo. O interessante é que você veja que ele esteja mais ou menos assim, né? A gente até colocou uma foto para vocês. Quanto mais fino, melhor com a questão da solubilidade. E é claro, pessoal, você pode fazer uma análise. Ah, tem um pó de rocha aqui, está custando R$150 a tonelada. Vale a pena ou não, Jonathan? Faz uma análise, porque vai vir ali com teor de alumínio, teor de manganês, quanto é que tem de fósforo, de potássio. E aí a gente vai conseguir ter uma ideia se dá para utilizar ou não. Também uma questão interessante para a gente prestar atenção é o uso regional. Se está muito longe da tua cidade, às vezes não vale a pena trazer, né? Você vai pagar muito por frete, hoje o frete está caro. Então verifique onde é que está esse produto, se está próximo, qual que é o custo com frete, para definir se ele tem uma viabilidade da sua utilização. Vocês estão vendo a análise do pó de rocha que um produtor nos enviou. Então tem vários óxidos aqui que foram analisados. E o que a gente consegue notar aqui de cara? Que nós temos muito alumínio e nós temos uma concentração muito baixa de K2O e também de P2O5, né? São vários materiais diferentes aqui, porque tem o nome dos produtores, então a gente tirou aqui para vocês, ok? Nós temos, por exemplo, 0,98% aqui de K2O, 0,64, 1,3, 1,4, 1,3 de novo, 0,28, 0,24 de P2O5, 0,26. Então é muito pouco potássio e muito pouco fósforo também para justificar a utilização desse produto. Ele vem com um pouco de magnésio, um pouco de cálcio, mas também não é o mais importante. Se a gente vai fazer uma calagem com uma certa frequência, a gente já vai adicionar ali cálcio e magnésio. Então, devido a isso, muitos materiais a gente olha e verifica essa composição que é ruim. Muito alumínio e poucos elementos ali como o potássio e também o fósforo. Então, o pó de rocha pode valer a pena e eu posso estar utilizando? Depende de algumas situações que a gente já levantou para vocês aqui, né? Eu devo pensar a longo prazo, qual cultura agrícola eu estou adubando? É uma cultura perene? Opa, pode ser interessante, principalmente se for barato o material, tá? Tiver pouco custo por frete e também com disponibilização na área, tiver pouco alumínio, então é interessante, pode ser um bom material. Como eu falei para vocês, não posso padronizar pó de rocha como um único material. Existem vários pó de rocha com diferentes composições. Eu tenho que pensar na composição, tenho que pensar se ele é barato ou não. Ele tem que ser bem barato para compensar. Também uma baixa concentração de alumínio não quer dizer que não possa ter nada de alumínio. Posso ter um elemento traço ali. Ele tem que ser fino justamente pela solubilidade dele no solo, né? A eficiência agronômica depende da granulometria e também o solo tem que estar corrigido para esse produto fazer efeito ali na minha área. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu deixo aqui abaixo o link da Exafértil, que é a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Se você quiser se tornar um especialista em adubação, clica aqui embaixo, tem 7 dias totalmente de graça para você testar. Tem o nosso grupo de alunos profissionais, né? Tem certificado, então você pode fazer parte da Exafértil para aprender a adubar qualquer cultura agrícola, né? Fazer recomendações de adubação precisas e eficientes. Um forte abraço, até um próximo vídeo e tchau, tchau! Se você quiser obter vantagens como vídeos exclusivos e outros benefícios, torne-se um membro do canal AgroBrasil. Para isso é só você clicar no botão abaixo e escolher uma das opções. Também muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal a continuar produzindo mais vídeos aqui para o YouTube.